Discoteca Felipe Aposan. Inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Jacó segurou o anjo, segurou e não deixou subir. Jacó segurou o anjo, segurou e não deixou subir. E o anjo perguntou dizendo: o que tu queres que eu te faça? Jacó respondeu dizendo: me dá minha bênção pra depois subir. 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 Quem quer vitória, segura o anjo, segura e não deixa ele subir. Quem quer vitória, segura o anjo, segura e não deixa ele subir. Ele vai te perguntar dizendo: o que tu queres que eu te faça? Você vai lhe responder dizendo: me dá minha bênção pra depois subir. 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 Quem está na luta segura o anjo, segura e não deixa ele subir. Quem está na luta segura o anjo, segura e não deixa ele subir. Ele vai te perguntar dizendo: o que tu queres que eu te faça? Você chorando responde dizendo: me dá minha bênção pra depois subir. 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 Quem está doente, segura o anjo, segura e não deixa ele subir. Quem está doente, segura o anjo, segura e não deixa ele subir. Ele vai te perguntar dizendo: o que tu queres hoje que eu te faça? Você gemendo responde dizendo: me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois subir. Me dá minha bênção pra depois